E hoje vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa. Rapidamente, uma breve passada sobre esse movimento histórico que marcou a história da França. Bom, a gente sabe muito bem que a Revolução Francesa ela foi iniciada em 17 de junho de 1789. Foi um movimento burguês que acabou com o absolutismo francês e espalhou totalmente as ideias liberais pelo mundo. A gente sabe que o fato mais significativo é a tomada da prisão da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Um mês depois, os franceses eles promulgam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Neste documento foi consagrado o princípio, que a gente sabe, de igualdade de todas as pessoas perante a lei. A Revolução Francesa ela é dividida em três fases, e que é conhecida pela sua monarquia constitucional, que fica entre o período de 1789 a 1792, a sua Convenção Nacional 1792 a 1795 e o seu Diretório de 1795 a 1799. No seu contexto histórico, no final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada num modelo totalmente feudal, e devido às guerras na América e às más colheitas, a França atravessava uma crise econômica e política. E para resolvê-la, os ministros do rei Luís XVI sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos. Por outro lado, para a burguesia e para a parte da nobreza, era preciso acabar com o poder justamente absoluto do rei Luís XVI. Mas as causas dessa revolução, que ficou marcada na história, a burguesia francesa ela detinha grande parte do poder econômico na França, mas não o poder político. Por isso, eles defendiam que a França adotasse o liberalismo. Também desejava acabar com o privilégio e do segundo estado e não pagar impostos. A gente sabe muito bem que a Revolução Francesa ela ficou influenciada totalmente pelos ideais iluministas. O iluminismo ele foi um movimento intelectual que criticava as práticas econômicas mercantilistas, como o absolutismo e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza, e defendiam a separação de poderes e o fim da sociedade estamental e a igualdade jurídica perante a lei. A gente sabe muito bem que a convocação das Assembleias dos Estados Gerais, pressionado pela essa situação toda que estava acontecendo na França, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelos três estados da sociedade francesa, que era o primeiro estado, que era o clero, que era a igreja, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era a burguesia e os seus camponeses. O terceiro estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado. Então, somente assim, eles conseguiriam passar normas que os favorecessem. Mas, no entanto, o primeiro e o segundo estado, eles recusaram esta proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado. Desta forma, o primeiro estado e parte do primeiro estado, baixo clero, que a gente conhece, se separam da Assembleia e se declaram legítimos representantes da nação. Então, formam a Assembleia Nacional Constituinte e juram permanecer reunidos até a finalização da Constituição. A gente sabe muito bem que essa primeira fase da monarquia constitucional, que eu falei que é 1789 a 1792, no dia 26 de agosto de 1789 foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.